Boa noite, amados amigos. Bom estarmos começando essa jornada de oração novamente juntos, eu e você aqui, para caminharmos. Onde dois estão, ali o Senhor está. Onde dois ou três estão, ali o Senhor está. Então é por isso que a gente tem que caminhar em unidade. E eu queria falar uma coisa aqui para você. Se você quiser ser reconhecido como uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem ideias boas, caminhos bons, conselhos bons, eu queria te encorajar hoje para você fazer as obras do seu Pai que está no céu, de Deus. Por quê? Tem um versículo que diz assim, que em João 10:37, se não faço as obras do meu Pai, não me creiais. Mas se faço ainda que não creiais em mim, crede nas obras, para que saibais e creiais que o Pai está em mim e eu nele. Esse era Jesus falando, que Ele faz a obra de Deus para que as pessoas acreditassem nele, em Jesus. Mas mesmo que não acreditassem em Jesus, fazendo as obras, eles vão acreditar nas obras, acreditar nos sinais, acreditar nos atos que Jesus fazia e saber que Deus está nele. Para você ser uma pessoa reconhecida como pessoa confiável, você precisa entender que Deus precisa estar dentro de nós. Para sermos pessoas confiáveis aos olhos dos outros e do mundo, claro que você não vai agradar a todos, mas precisamos saber, as pessoas precisam ver que Deus está em você. Em você. Porque essas pessoas onde Deus habita dentro, elas carregam o fruto de Deus. A bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, o amor. Ela carrega os frutos do Espírito. E hoje eu queria que você se levantasse para ser um gerador dessa obra. Essa obra de frutos do Espírito. Para que você se levantasse para ser uma pessoa que as pessoas confiam em você. Porque aqui Deus está em você. E isso é na comunhão do dia a dia. É ouvindo a palavra para crer. E sim também fazendo as obras. Quando eu leio esse versículo, eu lembro de um testemunho que eu tenho. Que um dia eu estava caminhando na rua e eu tinha acabado de receber, como eu digo assim, uma porção, uma bênção, né? Uma unção ali de amor na igreja, onde eu tinha ido na semana anterior. Ali o pastor chegou e falou assim, o Senhor libera amor para essa igreja. Aí a igreja entrou, ficou toda comovida, chorando. Depois dali, eu comecei a amar muito ao próximo, coisa que anteriormente eu não conseguia, da maneira que eu comecei a amar. E depois dessa porção, né, dessa parte que me foi dada, de um amor a mais, que eu estava precisando com o próximo, que aí você vai ver que você vai amar a sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, de uma maneira muito maior e também a quem você não conhece. E ali eu lembro que depois disso eu estava tão feliz, que Deus começou a trabalhar na minha família, no meu casamento, nos filhos, onde eu pude reconhecer coisas que eu não estava transmitindo amor às pessoas também.
onde eu consegui ali transmitir mais amor, porque se você não está com Deus dentro de você, abundante, você não consegue dar amor. Se Deus não está dentro de você, você consegue só dar os frutos que não são do Espírito. Você consegue dar para o outro raiva, impaciência, inflexibilidade. Você não consegue aturar o próximo, porque isso não é fruto de quem está cheio de Deus. Mas quando Deus te enche, você consegue gerar os frutos que Ele tem, que é um amor abundante, onde não dá espaço para raiva, para ingratidão, para infidelidade. E é esses frutos que a gente precisa dar, mas você só vai conseguir se Deus estiver abundantemente em você. A palavra dele diz que os soberbos, Deus, Ele não provê ali a bênção dele. Ele rejeita os soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. Queria encorajar você para ter esta humildade de pedir para Deus o amor dele dentro de você, para que você faça as obras do Pai e os outros reconheçam em você esta pessoa que resplandece. Há uma diferença e você só vai conseguir dar, você não consegue dar pela sua mentalidade, porque isso não vem de cada um de nós, isso vem de Deus. Então a gente vai pedir hoje, Senhor, venha superabundar o Senhor em mim com teu amor, para que eu consiga fazer as obras do Senhor. E ali, voltando para depois que eu te recebi esse amor a mais nesse dia, na igreja, eu lembro que depois disso eu estava tão animada que eu fui no interior, numa igreja, e ali eu vi um mendigo na rua. Passei por ele, perguntei, Senhor, Deus me incomodou para falar com esse mendigo. Falei, Senhor, convido ele para ir para a igreja. Eu estava tão feliz que eu senti uma confirmação, por que não? E ali eu voltei, eu falei, o Senhor está fazendo o que aqui? Ele falou, olha, eu moro aqui. Eu falei, mas o Senhor vai fazer alguma coisa agora? Ele falou, não, daqui a pouco eu vou dormir. Eu falei, pois vamos na igreja? A igreja é muito legal, vamos na igreja. O que você está esperando? Tem Jesus lá dentro. E aí ele ficou meio incomodado, achou um pouco estranho uma pessoa da rua falar com ele, porque ninguém fala. Eu estendi a mão e ele veio. E ali eu orei no culto para que esse mendigo tivesse o coração quebrantado nesse culto e recebesse Jesus. Eu lembrei da passagem do rico e do Lázaro, onde Deus resgatou o mendigo. E continuando um pouco, no final do culto, foi um culto muito demorado, onde louvavam, oravam, pregavam, louvavam de novo. Foi umas 3 horas, eu achei que não ia acabar. Mas no final, eu derramei essa palavra de amor. E esse mendigo levantou o braço e ele foi no apelo do pastor que disse, alguém aqui quer receber Jesus? E ele levantou as mãos. Ali Deus me tocou e eu chorei, fiquei muito emocionada, porque Deus resgatou uma alma. Cada um aqui
deve se importar para que o próximo seja levado a Deus. E você só vai conseguir ter esse sentimento se Deus colocar o amor dele dentro de você. Eu quero pedir hoje, se você quiser, faça um ato aqui de escrever na mensagem: Senhor, eu quero receber o teu amor. Vou repetir, vamos escrever aqui: Senhor, vou escrever junto. Senhor, eu quero receber o teu amor. Vou orar por você, mas antes disso, compartilhe com a sua família, para que não só você receba, mas os que você ama, os que você já ama, pai, mãe, filhos, irmãos, primos, tios, compartilha para eles receberem o amor de Deus. Primeiro a gente edifica a casa e também depois ao próximo, mande também para os seus amigos queridos. E antes de orar, eu queria falar uma passagem para você que na palavra dele, ele diz que medita de dia e de noite na palavra dele, todo dia de manhã. Você deve meditar manhã, tarde, na palavra dele. E aqui, para facilitar também, às 5:30 da manhã eu coloco um versículo para você ouvir, separado, para você já estar abençoado pela palavra dele. Se você buscar o Salmo 121, ouça diariamente, mas cada dia tem uma palavra para você. Vamos orar, feche seus olhos. Eu queria que você recebesse essa oração repetindo comigo. Repita comigo: Senhor, meu Deus e Pai, eu recebo o sangue de Jesus sobre a minha vida e o Senhor como meu Senhor e Salvador. No nome de Jesus. Amém. Pai, para os teus filhos que fizeram esta oração e repetiram aqui que recebe o teu sangue, eu venho te pedir que no nome de Jesus, o Senhor venha sobre cada filho teu aqui, abençoando, guardando, dando força, firmando os seus pés em Jesus, e também venha derramar uma unção de amor. No nome de Jesus, que se levante para fazer mais para as pessoas, mas olhando com os olhos do Senhor. Tira todo impedimento que impede de amar a sua família, os seus familiares. Vai limpando, Pai, todo impedimento que impede esse amor de prosperar, de aumentar, para que receba essa porção do Senhor hoje. No nome de Jesus, venha guardar a casa, venha guardar o lar, venha guardar o seu coração e dar uma noite cheia do Espírito Santo e da paz do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, vamos orar agora a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder,
a glória para sempre. Amém. Boa noite, que Deus te abençoe.